Oi, 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 pessoas! Aqui quem vos fala sou eu mesma, Isabelle Beloca. E aqui eu vou te ensinar a não ser massa de manobra. E se você não sabe o que isso significa, é porque você não assistiu os episódios anteriores. Se você quer construir um pensamento junto com a gente, peço que volte ao primeiro episódio e escute atentamente. Agora, eu vou começar esse episódio com uma pergunta um tanto quanto desconfortável. Mas responde com sinceridade, nem precisa falar em voz alta. Você quer mesmo evoluir ou você quer parecer incrível? Porque assim, evoluir de verdade é feio, é lento, é confuso, é cheio de recaída, é cheio de eu achei que tinha melhorado, mas não melhorei em nada. É você quebrando padrões que você construiu por anos, às vezes por uma vida inteira. Agora parecer incrível, meu Deus, isso é lindo, isso é rápido, isso dá like, dá elogio, dá validação, dá sensação de controle. E aí, sem perceber, a gente começa a trocar uma coisa pela outra. E isso não é só achismo, não, isso é estudado. Na psicologia existe um comportamento chamado gestão de impressão, que basicamente é quando a gente tenta controlar a forma como os outros enxergam a gente. A gente seleciona o que mostra, o que fala, como se posiciona, tudo para construir uma imagem. Isso no ambiente empresarial corporativo é ótimo construir uma imagem bonita. Mas, quando se leva isso para a vida pessoal, isso se torna, às vezes, excessivo, exagerado, prejudicial. E nas redes sociais isso potencializa muito. Mas hoje, principalmente entre os jovens, existe uma pressão constante de parecer bem resolvido, produtivo, maduro, evoluído, mesmo quando a pessoa ainda está completamente perdida. Mas sendo sincera, adulto também faz isso, só que com uma maquiagem melhor. O jovem posta a frase motivacional, o adulto posta uma vida estruturada. Mas os dois muitas vezes estão fugindo do mesmo lugar, o processo. Porque o processo ninguém vê, mas o resultado bonito, esse todo mundo aplaude. E aí começa o teatro. Você posta sobre disciplina, mas não consegue manter uma rotina, como por exemplo aquelas pessoas que sempre falam: eu preciso começar um exercício físico, eu preciso começar a academia, mas não tem paciência para o processo. Isso não é porque você é fraco, é porque criar disciplina envolve construção neurológica. Envolve repetição, envolve quebrar hábitos antigos. Isso leva um tempo e a gente não tem paciência para esse tempo. Você fala sobre amor próprio, mas ainda não se aceita muito. E isso também tem explicação. Nossa autoimagem é formada desde a infância, por ambiente, comparação, rejeição. Não uma frase bonita que muda isso de um dia para o outro. Se aconselha os outros, mas não aplica metade na própria vida. E tem um estudo muito conhecido na psicologia comportamental que mostra que dar conselhos faz a gente se sentir competente, mesmo sem ter aplicado aquilo. Ou seja, falar sobre evolução dá a sensação de evolução sem que ela exista de verdade. E calma, pessoal, eu não estou apontando o dedo aqui para ninguém. Eu estou me incluindo nisso em todos os momentos desde o primeiro episódio. Porque às vezes a gente não está mentindo para os outros, a gente está se convencendo. A gente começa a construir uma versão da gente que parece incrível, mas que não sustenta quando a vida aperta. E isso tem um nome também: dissonância cognitiva. É quando existe um conflito entre quem a gente é e quem a gente diz que é. E aí, ao invés de mudar o comportamento que dá trabalho, a gente ajusta a narrativa. A gente fala: tá tudo bem,
A gente posta que está evoluindo, a gente acredita nisso porque é mais confortável. E sabe o que é mais louco? A gente faz isso achando que está evoluindo, tá? Mas a evolução de verdade não é sobre parecer bem resolvido, é sobre encarar aquilo que ninguém vê. E isso, inclusive, é o que vários estudos sobre desenvolvimento pessoal mostram. Crescimento real envolve desconforto, repetição, falha e tempo. Não tem atalho. É sobre sentar com as próprias falhas, sem postar a frase bonita depois. É sobre admitir, eu ainda não sou quem eu falo que sou. E isso dói. Mas tem mais uma camada. Na neurociência existe uma explicação muito clara para tudo isso. O nosso cérebro é viciado em recompensa rápida. Curtidas, elogios, reconhecimento, tudo isso libera dopamina. Ou seja, parecer incrível dá prazer imediato. Já evoluir de verdade? Isso requer esforço contínuo com pouca recompensa no começo. Você passa dias, semanas, meses tentando melhorar algo e ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém comenta. E aí o cérebro pensa, oxe, pra que eu vou fazer isso? Eu posso só parecer que faço e já aparecer a recompensa na mesma hora. E pronto, você entra num ciclo. Isso afeta muito os jovens hoje. Porque crescer num ambiente onde tudo é imediato, mas, de novo, adulto não tá fora disso não. Ele só aprendeu a disfarçar melhor. E aí entra uma questão ainda mais profunda, até espiritual. Porque várias linhas espirituais e religiosas falam exatamente sobre isso. Não adianta aparência sem transformação. É aquela ideia de que não é o que você mostra, é o que você é quando ninguém tá vendo. É caráter, é essência, é verdade. E isso é impossível de fingir por muito tempo. Porque uma hora ou outra a vida cobra. Uma hora a realidade mostra. Uma hora aquilo que você só parecia precisa existir de verdade. No fundo, a gente sabe. Sabe quando tá fugindo, sabe quando tá só performando, sabe quando tá mais preocupado com a imagem do que com a verdade. E talvez esse seja o ponto mais sincero desse episódio. Talvez a gente não esteja travado na vida porque não sabe o que fazer, mas porque prefere parecer que já chegou, do que admitir que ainda está no caminho. E admitir isso mexe com o ego, principalmente hoje, onde todo mundo quer mostrar que já venceu, que já superou, já virou a melhor versão, mas ninguém quer mostrar o processo de virar essa versão. E aí eu quero puxar uma reflexão bem honesta. Quantas coisas você diz que é, mas ainda não sustenta? Quantas vezes você já postou uma versão sua que você sabe que ainda não é real? E mais importante, até que ponto a gente está vivendo e até que ponto a gente está atuando? E eu acho que isso abre uma camada ainda mais profunda. Porque se a gente está mais preocupado em parecer do que ser, quem é a gente de verdade quando ninguém está olhando? E será que a gente teria coragem de encarar essa resposta? Fabiola? Oi, pessoal! Pegando esse gancho da Isabelle, eu não consigo deixar de olhar para isso sob a ótica das letras. A gente vive em um tempo onde o nosso eu virou um enunciado que precisa de revisão constante antes de ser publicado. Sabe, na linguística, a gente estuda que a língua é social. Ela reflete quem somos. E o que a nossa língua diz hoje sobre nós? A gente parou de usar verbos de processo, como aprender, tentar, errar, e passou a usar substantivos de estado. Sucesso, foco, evolução. A gente quer o produto pronto. Mas para entender por que essa urgência em parecer incrível nos adoece, a gente precisa olhar para o que Zygmunt Bauman chamava de modernidade líquida. Bauman explicava que na modernidade líquida, nada é feito para durar. As instituições, os empregos e até os afetos escorrem pelos dedos.
E o que sobra quando tudo isso é instável? A nossa imagem. Na falta de raízes sólidas, a gente se torna mercadoria. O indivíduo na era líquida precisa se vender o tempo todo. É o que o sociólogo Gaius Lipovetsky chamava de hiperconsumo. A gente consome a própria imagem para sentir que existe. Se eu não posto que estou evoluindo, parece que eu não existi naquele dia. O problema é que essa necessidade de brilhar cria uma ansiedade linguística. A gente edita a legenda da vida para que ela pareça um comercial. Mas como diria Bauman, ser notado não é o mesmo que ser compreendido. E aí, quando a gente acha que já está difícil ser um produto do Bauman, vem o filósofo Byung-Chul Han e nos entrega o diagnóstico final, na sociedade do cansaço. Han diz que saímos de uma sociedade onde éramos proibidos de fazer coisas, o não deve, e entramos na sociedade do você pode. E sim, nós podemos. Mas o problema é que o yes, you can, virou uma arma de autodestruição. Linguisticamente falando, o poder parece liberdade, mas Byung nos mostra que ele é um imperativo muito mais cruel do que o dever. Se você deve e não faz, você é um rebelde. Se você pode e não faz, você é um fracassado. Isso gera o que a ciência hoje chama de capitalismo cognitivo. Nosso cérebro não descansa porque ele é um meio de produção. O Han explica que somos carrascos e vítimas. A gente se explora, a gente se desgasta, achando que está se realizando. E sabe o que é mais irônico? Na letras, a gente valoriza o silêncio, a pausa, a entrelinha, a vírgula, mas na sociedade do cansaço, o silêncio é visto como improdutividade. Se você não está produzindo, o quão incrível você é. O sistema entende que você está quebrado. Um estudo da Universidade de Essex, na Inglaterra, mostrou que a comparação constante com versões editadas de outras pessoas destrói a nossa capacidade de autorregulação. Ou seja, de tanto olhar o texto final do outro, a gente joga o nosso rascunho fora. Então, meu povo, como futura professora de português, meu conselho é: recupere o seu direito ao rascunho. Aceite que a sua vida hoje tem erros de concordância, tem rasuras e tem páginas em branco que você não precisa preencher com frases motivacionais. O próprio Han diz que precisamos recuperar o tempo da festa, que é o tempo do não fazer, mas do contemplar. Então, bora ser menos incríveis e mais reais? Eu vou ali agora ser bem medíocre no meu descanso, porque minha cota de performance por hoje já estourou. Beijo, gente. Fiquem com os meus e os seus rascunhos. Eles são a parte mais bonita da história que a gente está construindo no Nada Pode. Tchau, tchau!